gente! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem, que estejam se cuidando, tendo a possibilidade de se cuidar, né? E que estejam passando bem, conseguindo lidar bem com a situação que a gente está vivendo, que é bem difícil. Eu sei que cada um está passando por ela de um jeitinho diferente, mas eu desejo que todos estejam bem e mando vibrações positivas. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o autismo, que algumas pessoas tinham me pedido quando eu perguntei coisas que vocês queriam assistir aqui. Como eu falei no vídeo de fato sobre mim, que eu vou deixar aqui no cardzinho, eu não sou especialista, eu ainda estou me formando em pedagogia, mas eu tenho interesse muito grande pela área de educação inclusiva e pelo autismo, que eu vou contar para vocês como que eu cheguei nesse ponto, no autismo. Então é isso. Aí hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha relação com esse tema e o que é o autismo e algumas características sobre ele, tá bom? Então vamos lá. Antes mesmo de eu começar a cursar pedagogia, eu tinha um interesse muito grande pela educação inclusiva. Ainda não tinha pensado mais especificamente sobre o autismo, mas eu tinha interesse pela educação inclusiva porque eu dava aulas de balé e nessas turmas de balé haviam crianças com necessidades educacionais especiais. E isso começou a me inquietar muito, porque assim, eu não sabia como lidar com essas crianças, então eu ia pesquisando e forjando métodos para conseguir incluí-las ali naquele espaço, né, de forma plena, e encontrei muita dificuldade. E eu sempre pensava assim, se aqui é tão difícil, imagine nos outros âmbitos da vida dessa criança, e eu fiquei muito com essas coisas na cabeça. Nunca pensei em fazer pedagogia, eu faria direito, meu foco era o direito. Só que depois dessa situação eu falei, cara, eu tenho que procurar alguma coisa que siga para esse caminho, que eu tenha como trabalhar com essa educação. E eu gosto muito de educar. Eu percebi que eu tinha essa ligação com educar e com aprender. Aprender junto com as crianças e também contribuir para a formação delas. E aí eu pesquisei, fiquei entre psicologia e pedagogia e fui para pedagogia. Optei pela pedagogia. E aí o interesse pelo autismo veio depois de começar a pedagogia, porque eu fui fazer estágio, comecei a trabalhar no colégio, e na turma que eu estagiava, tinha um menino com autismo. E aí essa relação com ele mudou muito, assim, da pessoa que eu era, mudou muito os meus pensamentos e, sei lá, me mudou muito. E aí eu resolvi conhecer um pouco mais sobre o autismo, até porque para manter aquela relação com ele ali naquele espaço, eu sentia que eu precisava saber um pouco mais sobre o assunto, para poder ajudar também nesse processo de inclusão dessa criança. E aí eu comecei a pesquisar, fiz um curso de mediação, educação especial, mediação escolar e atendimento educacional especializado, que falava em geral também sobre todas as deficiências. E aí comecei a procurar cursos sobre autismo, palestras sobre autismo, e comecei a ir às palestras aos sábados, fazia cursinhos aos sábados. Esse curso, inclusive, eu fazia aos sábados para poder saber um pouco mais sobre o assunto. E aí na faculdade eu tive aula de educação inclusiva, né? E aí até o trabalho que eu fiz para a disciplina eu fiz sobre autismo, e aí fui me interessando mais pelo assunto. Comecei a fazer parte de um grupo de pesquisa da professora, que é minha orientadora hoje, sobre autismo também. E aí, o que de fato eu tenho pesquisado sobre autismo? Porque assim, eu vinculei a minha relação com a dança e essa questão do autismo para conseguir transformar em uma coisa só. E aí, eu tenho um interesse muito grande também pela educação infantil. E eu sou monitora de educação infantil lá na faculdade. E aí eu uni os 3 pontos. O que eu fiz? Eu pesquiso como a expressão corporal
pode auxiliar no desenvolvimento dessas crianças com autismo na educação infantil. Então, como que o corpo sendo potencializado e evidenciado na educação infantil pode contribuir para o desenvolvimento dessas crianças que têm autismo, entendeu? E aí eu comecei a me aprofundar mais no assunto, e aí nesse grupo de pesquisa eu aprendo bastante sobre o autismo e sendo monitora de educação infantil sobre a educação infantil. E antes de falar um pouquinho sobre o autismo, eu acho que é importante ressaltar que as pessoas, antes de serem pessoas com deficiência e pessoas com autismo, elas são sujeitos, indivíduos com suas particularidades, com as suas individualidades, com contextos de vidas diferentes, realidades diferentes, idades diferentes, desenvolvimentos diferentes. Então, assim, não é porque eu vou dizer que o autismo se caracteriza por esse ponto, por essa questão, que todas as pessoas com autismo vão ter essas características. Então, assim, varia de sujeito para sujeito, são pessoas singulares, como eu falei, e é isso aí. Vamos lá, então. Hoje, eu vou dizer hoje, porque o autismo, o termo autismo e as concepções sobre autismo já tiveram muitas variações, porque foram surgindo diversos estudos e aí nós chegamos às concepções que nós temos hoje sobre o assunto. Hoje ele é conhecido como transtorno do espectro do autismo. Por quê? Por conta dessas variações que eu falei para vocês, e porque esse transtorno, ele afeta diversas áreas do desenvolvimento. Então, assim, ele não é um transtorno com um comprometimento específico, ele pode afetar diversas áreas do desenvolvimento. Então, por isso esse termo espectro. E por quê? Nós temos o autismo leve, moderado e severo e o transtorno de Asperger, que também é um autismo. Isso que eu estou falando é de acordo com o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. E o 5 é o que eu tenho usado para pesquisar. E essas características que eu vou falar também se encontram nesse manual. Os diagnósticos aqui no Brasil são feitos através do CID-10 e se baseiam também no que diz nesse DSM-5. Como que acontece esse diagnóstico? A criança, ela não desenvolve o autismo depois de nascido. A criança nasce com autismo. Só que as características desse transtorno, elas só vão ser evidenciadas a partir de alguns meses. E o diagnóstico aqui no Brasil só é autorizado ser feito a partir dos 3 anos de idade. Então, por mais que a criança apresente as características com alguns meses, antes dos 3 anos, ele só vai ter o laudo, só vai ser diagnosticado a partir dos 3, tá? E a causa? Não tem uma causa ainda, não há um consenso de uma causa específica para o surgimento do autismo. Mas existem algumas hipóteses, que são a genética, né? Questões hereditárias, e também questões ambientais, fatores ambientais, alimentação, poluição, uso de drogas, entre outros. Mas assim, a maioria dos casos, pelo que eu tenho lido, se dão por... Existem outras hipóteses, né, de causas, mas se dão por essa questão de fatores ambientais ou genética. Outras pessoas da família têm alguma, às vezes lá longe, mas e aí chega e naquela família e a criança nasce com autismo. A maior incidência, eu tô lendo aqui um pouquinho porque eu separei o que eu tenho que falar, porque senão eu vou ficar perdida. Como eu falei, existem muitas coisas sobre o tema, mas eu vou dar uma pincelada aqui hoje, sobre o que eu sei, sobre o que eu estudei. Eu não tô dizendo assim que é verdade absoluta, tá bom? Então, a maior incidência do autismo é nos meninos. Existem mais meninos com autismo do que meninas, de acordo com as pesquisas. E agora eu vou trazer um pouquinho sobre as características que eu conheço desse transtorno. Nós podemos trabalhar com uma tríade
que se chama Tríade de Wing, que é uma das pesquisadoras sobre o autismo lá do início, e ela percebeu que existem 3 comprometimentos que se repetiam em crianças com autismo. Ela pesquisava crianças com autismo. E aí, esses 3 comprometimentos são na interação social, na comunicação e no comportamento social. Então, até hoje, essa tríade permanece, e aí o DSM-5 também não fala diretamente sobre a tríade, mas traz esses 3 comprometimentos como características do autismo. E aí, dentro desses comprometimentos, existem as características específicas, que são as que a gente percebe no cotidiano. Eu vou falar algumas, não são todas, e é aquilo que eu falei. Não é porque eu estou dizendo que existem essas características que a criança vai ter essa característica, ela vai ter autismo. Não, nem sempre. Então, vamos lá. Algumas pessoas com autismo têm percepções diferentes sensoriais. Alguns sentem demais, outros sentem de menos em algumas áreas específicas. Então, assim, percepções sensoriais tem uma diferença. Alguns não falam ou têm dificuldade com a entonação da fala, não conseguem dar entonação à fala. Alguns têm ecolalia, que a criança não fala por ela própria, mas ela repete o que a outra pessoa fala, então a repetição do que o outro diz. Algumas têm dificuldade de entender o significado concreto das palavras, então assim, usam palavras soltas sem dar significados a elas. E alguns comportamentos não verbais também são comprometidos, como por exemplo o contato visual direto. Algumas pessoas e crianças têm dificuldade com o contato visual direto. Outros também com as expressões faciais e os gestos corporais têm dificuldade, que também é uma das coisas que eu tenho pesquisado, porque eu acredito que trabalhando a expressão corporal você pode ajudar no desenvolvimento dessas áreas. Alguns também têm dificuldade de entender piadas, assim, eles entendem tudo ao pé da letra, então se você disser que tá chovendo canivete, talvez a pessoa com autismo acredite que esteja mesmo chovendo canivete. Então, assim, a gente tem que ter muita cautela para lidar na nossa fala, adaptar a nossa fala, adaptar os nossos gestos de acordo com essa pessoa. E para isso a gente tem que conhecer a pessoa com quem a gente está lidando, saber das potencialidades dessa pessoa e das dificuldades dela, para poder manter essa relação de forma respeitosa e saudável, né? Então, gente, é mais ou menos isso. O que é o autismo e algumas características. Assim, o autismo abre um leque muito grande para diversos debates, então eu não falei quase nada aqui, só dei uma pincelada mesmo sobre o que é. Se vocês quiserem outros vídeos falando sobre outras coisas do autismo, adaptação curricular, diagnóstico, como eu falei, como a gente lida com essas pessoas no dia a dia, na escola, como que funciona hoje a inclusão, essas coisas, vocês falam que eu gravo vídeos separados, porque senão, como eu falei, vai ficar gigante. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, eu não sou nenhuma especialista na área, mas eu tenho estudado bastante para conhecer sobre o assunto. Tenho escrito algumas coisas também sobre. Inclusive, se quiserem materiais sobre autismo, fala comigo que eu passo para vocês, se alguém estiver pesquisando sobre também. E é isso. Obrigada a todo mundo que já se inscreveu aqui. Quem não se inscreveu, inscreva-se, deixa seu like no vídeo e beijo.